Saúdo a todos com o Pai do Senhor. Fazer aqui um vídeo, né? E vamos falar um pouco assim, mas dar umas dicas do que eu creio, né? Então, eu nasci numa igreja pentecostal. Eu nasci numa igreja que era uma igreja que crê no véu, não na igreja cristã no Brasil, uma igreja, né, pequenininha, que acredita na pregação do véu, e criei, me formei ali dentro, né, e aprendi, fiz o discipulado. Depois fui para a igreja pentecostal e fui para a igreja batista, fui para a igreja pentecostal e hoje eu estou na igreja pentecostal, da Assembleia de Deus. Eu não sou nem pentecostal. Bom, pentecostal eu não sou arminiano e nem calvinista. Eu creio na predestinação. E creio na predestinação, creio que a salvação não é limitada, como diz o calvinista, e que Deus não escolhe um para ser salvo e outro para a perdição. Eu acredito na predestinação, mas Deus dá oportunidade para cada uma pessoa para se converter. Deus dá oportunidade a todos. Agora, se a pessoa não for atrás, não quiser, aí vem a operação do erro para ele dar crédito à mentira. Porém, tem algumas coisas que eu creio da Assembleia, tem outras que eu não creio, como no presbiteriano. Eu nunca fui calvinista e nem de nenhuma, assim, pregado uma religião, porque lá no céu não vai entrar uma placa de igreja. Mas, por exemplo, eu creio na salvação, como diz os calvinistas, que uma pessoa está salva para sempre, está salva para sempre. A Bíblia ela não tem dois pesos e duas medidas, dois pesos e uma medida. A Bíblia fala do jeito que ela fala e deixa muito claro. Agora, eu não creio que na perca de salvação, como os diz os arminianos. Eu não creio em batismo no Espírito Santo que é restritamente para uma pessoa, porque o batismo com o Espírito Santo ele é coletivo. E por que eu creio que a salvação, uma das coisas que eu creio sobre a salvação é porque a salvação, Jesus disse em João 10, 28, João 6, versículos 37, João 5, versículo 24, todos os versículos da Bíblia falam que a salvação é permanente, ela é eterna. Receber a salvação não tem como perdê-la. Então, por que o pentecostal ele não acredita na salvação? Assim, que a pessoa está salva para sempre, que a pessoa pode perder. É como você estiver numa gangorra. A gangorra bate, tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está embaixo. Agora você está em cima, agora você está embaixo. A salvação tem uma dúvida muito grande entre eles, porque tudo que eles falam é uma salvação meritória e não existe isso. A salvação foi um preço que Cristo pagou no Calvário por nós. Mas eu vou falar para você porque um dos assuntos, porque os arminianos, os pentecostais, eles não acreditam na salvação desde já, salvação eternamente. Porque eles acreditam que o salvo perde a salvação. Nós podemos vir perder a salvação. E como é que fica que Jesus disse que o Espírito Santo não sai nunca da crente? Ele disse, vir para sempre. Jesus disse que quem beber da água nunca terá mais sede.
Agora, lá em Hebreus, ele fala: se o Espírito Santo sair, a pessoa não tem mais oportunidade. Mas, no entanto, Jacob e Armínio, ele pregava que o homem podia perder a salvação e buscar a salvação. Então, se no final da vida dele ele pedisse arrependimento, se arrependesse, pedisse a salvação, ele não vinha, e ele era salvo, e ele estava salvo eternamente. Mas a Bíblia é muito claro sobre isso. O crente, ele está salvo, mas ele não está salvo de ser disciplinado. Porque Deus disciplina qualquer pessoa, e dependendo do grau de pecado, Deus disciplina com rigor. Porque Deus disciplina aquele que ama. Agora, Deus dá oportunidade a todas as pessoas. E a salvação é estendida para todos os seres humanos. E não é limitado. Porque ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é abundante para todos. Agora, é preciso a pessoa aproveitar a oportunidade. Porque a oportunidade vem, e pode ser que tem muitas vezes que vem a oportunidade e a pessoa não pega, aí perde, passa. É como um concurso público. Vem um concurso público, a pessoa faz, o vizinho faz, o outro faz, eu falei, e aí a pessoa diz, não sei o que, vou esperar mais, não sei o que, estou esperando isso, e ele não faz. Vem outra oportunidade, ele não faz. Aí daí a pouco o vizinho dele começa crescendo, os outros amigos dele começam crescendo, e ele fica por ali, estagnado, ele não cresce. Aí ele fica dizendo, isso é porque subiu nas costas dos outros, isso é porque não sei o quê. Mas é porque ele não aproveitou a oportunidade, veio e passou. Então temos que aproveitar a oportunidade. Temos que examinar a Bíblia. Porque Jesus virá. E eu nem sou pentecostal, nem sou arminiano, mas temos algo em comum. Tudo em comum. Né? Estamos aí. Eu gosto muito dos nossos irmãos calvinistas, gosto muito dos irmãos arminianos, e eu estou na igreja pentecostal e creio no batismo com o Espírito Santo, mas eu não creio que o batismo no Espírito Santo ele é individual, e que o Espírito Santo é para algumas pessoas e não é para todos, porque a Bíblia diz que é para todos. E Pedro diz que é para todos quanto o Senhor vosso Deus chamar. Está lá em Atos 2, capítulo 2, versículo 37 e 39. É para todos. E precisamos crescer na fé, precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Me parece que é lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, me parece que ele diz, procura-te de apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de envergonhar-se, mas que maneja bem a palavra da verdade. Procura se apresentar a Deus. E aí o Senhor tem um serviço para cada um de nós. E eu não sou muito preocupado com o negócio de prosperidade, porque Deus faz prosperar a nossa vida. E tenho certeza que Deus, se Ele cuida do pardal, Ele cuida de mim também. Agora, eu não estou querendo me isentar da minha responsabilidade. Claro que não. E precisamos de cumprir o ID de Jesus, que é para pregar o Evangelho. Jesus, quando ninguém pode fazer, aí ele faz. Jesus
ele vai salvar todo o tempo. Tem gente que diz que Jesus não vai salvar no juízo. Ele vai salvar no juízo. Vai ser muita gente que vai ser absorvido no juízo do grande trono branco e vai ser salvo. Para os arminianos, Jesus só pode salvar aqui na terra. Mas está enganado. Jesus, muita gente que já desceu no inferno, Jesus salvou. Jesus salvou já a gente já lá dentro do inferno lá. Gritou por socorro e Jesus salvou ele. Jesus salva. E lá tem testemunhos na Bíblia aí de irmãos que foram salvos depois de morto. Em João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Está aí. Mas muita gente se confunde, e outros versículos, como o Hebreus 9, 27, que diz: ordenado está, morrer uma vez só, vir depois de juízo, que a pessoa, que Jesus não... Mas aquele versículo não está dizendo que Jesus não pode salvar. Meu amigo, Jesus não tem limite. Ele salva todo o tempo. Jesus salvou os antediluvianos. Ele desceu ao inferno e pregou para os antediluvianos. Eles estavam em prisão. Eu provo na Bíblia, com vários textos nas Escrituras, que ele desceu ao inferno e pregou para os antediluvianos e eles foram salvos. Jesus salva nos nossos dias. Jesus vai em todos os cantos, até nas aldeias. Jesus vai. Ele mesmo pessoalmente vai e prega. Lá no juízo final, Jesus vai salvar. Muitos, e não é pouco. E quem está pensando que todo mundo que está ali vai ser lançado no lago de fogo, está enganado. A predestinação, Jesus predestina quem é? Jesus predestina quem? Ele predestina quem está salvo e predestina quem não está salvo. Prova na Bíblia isso. O caso de Judas e aqueles lá que adoraram a besta. Ficaram adorando a besta. Foram predestinados. Jesus, ele não predestina. Ele não tira a oportunidade da pessoa, ele dá a oportunidade, mas ele predestina sim a hora. E outra coisa, nós fomos eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. Agora, a salvação é estendida para todos. Quem quiser crer, tem a oportunidade de estar aí para todos. Por isso que Jesus diz: prega por causa do testemunho. João 6, versículo 37, Jesus diz: todos aqueles que virão a mim, todos que vêm a mim, todos que o Pai me dá, este virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então o crente, essa historinha que o crente perde salvação, o crente não perde salvação. Deus quer que você, meu irmão, você e eu, saiba que você está certo, saiba que você está salvo, para você se ter gozo na salvação, para você ter esperança. As Escrituras é uma consolação, mas as promessas de Deus são para isso também. E estamos próximos ao arrebatamento da igreja. E procure a oportunidade que Deus está te dando. Se você está ouvindo esse vídeo, vendo esse vídeo, é uma oportunidade de você aceitar Jesus para você não ir para o inferno. Porque a grande tribulação é terrível. É 4 anos de tribulação. Jesus diz na sua palavra: se hoje ouvirdes a minha palavra, não endureçais o vosso coração. Que Jesus abençoe.